Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Gerando Alfa. Eu sou o Lucas e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a M Dias Branco. Vou fazer uma análise completa aqui para vocês sobre a empresa e falar um pouco das dificuldades que a empresa tem sofrido recentemente e quais serão os principais desafios da M Dias Branco para 2021. Então, se você investe na M Dias Branco, esse vídeo vai ser muito importante para você. Eu tenho certeza que vai agregar bastante nas coisas que você deve procurar na empresa para que ela possa evoluir muito bem ao longo de 2021. Se você gostar desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo for de valor para você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, isso é muito importante para mim. Vamos então direto pro vídeo depois da vinheta. Até lá! Vamos lá, pessoal, fazendo uma breve introdução aqui da M Dias Branco, antes que eu entre mais em detalhes nos números da empresa, a gente vai perceber o quê? É uma empresa que tem mais de 60 anos de atuação, atua nesse setor de alimentos, né? Principalmente na parte de biscoitos e massas. Quando a gente vê ali o quanto da receita bruta da empresa representa a parte de biscoitos e massas, a gente vai ver que representa uma grande parte, aproximadamente 70, 80% da receita da empresa era essa parte de biscoitos e massas, no qual a empresa é líder nacional, então ela tem aproximadamente um terço do market share em um setor bem pulverizado, ou seja, a gente tem diversas empresas que atuam nesses dois setores aqui, e uma empresa ter essa quantidade de vendas em volume é algo bem representante. Isso já fornece até uma certa vantagem competitiva para a empresa, porque ela consegue produzir a quantidade de insumos em escala muito maior e reduzir os seus custos, né? Então ela consegue ter uma margem maior sempre que ela for revender o seu produto para o mercado. É uma empresa que tem 19 marcas próprias e tem também um forte histórico de aquisições. A gente vai ver que ao longo dos anos a empresa está sempre olhando para o mercado, tentando comprar outros tipos de negócios que fazem sentido dentro do que ela quer repassar, né? Algumas empresas para compor o portfólio dela. Uma última aquisição relevante que a empresa teve foi a Piraquê. Ela tem esse processo produtivo verticalizado, que basicamente permite com que ela consiga reduzir também os custos de produção, tanto de biscoitos quanto de massas. Então, principalmente a parte de moagem do trigo da empresa, ela tem tentado deixar cada vez mais o processo cada vez mais verticalizado, ela está chegando próximo dos 100% de verticalização nesse processo. Isso fornece também uma vantagem competitiva para a empresa em relação aos custos, né, que a gente vai ver posteriormente, que é uma parte que está incomodando um pouco a empresa, é uma parte que tem sido um pouco mais difícil para a empresa controlar, principalmente por conta de que o trigo, né, ele é uma commodity dolarizada e o dólar ele tem disparado consideravelmente nos últimos anos, tá? A gente tem um rating AAA aqui pela Fitch, mostrando que a empresa é muito saudável financeiramente. É uma empresa listada no novo mercado, né, no segmento de governança aí mais exigente da Bolsa de Valores e mais de 500% de valorização desde a abertura de capital que a empresa teve. Isso com certeza é uma história de sucesso para M. Dias Branco, mas a gente vai ver aqui posteriormente por que a empresa está tendo algumas dificuldades agora que acabam impactando na cotação ao longo dos últimos anos. Eu vou apresentar para vocês o que vocês devem olhar sempre que vocês estiverem abrindo o resultado da M. Dias Branco para entender um pouco como é que ela foi ali, tá? Olhando aqui agora as receitas por categoria da empresa, a gente percebe que aproximadamente metade da receita da M. Dias Branco vem do mercado de biscoitos, aproximadamente um quarto vem do mercado de massas e o resto é distribuído aqui através de farinha e farelo, margarina e gordura e outros. Então, quando a gente estiver analisando M. Dias Branco, é sempre importante que a gente olhe um pouco mais para o que importa. Então a gente vai olhar um pouco mais para biscoitos e massas, né? Exatamente os dois mercados que a empresa é dominante, que a empresa é líder nacional. Uma coisa interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Exatamente o quanto de market share a empresa tem quando você está olhando volumes. Aqui uma coisa que eu achei interessante também foi que a empresa comparou o terceiro trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019. Isso não é algo comum, tá? Geralmente você compara o mesmo trimestre do ano com o mesmo trimestre do ano passado, porque você tem um efeito sazonal nas receitas, você tem um efeito sazonal nos negócios. Então, você tem que comparar a mesma época do ano com a mesma época do ano passado, senão você perde um pouco mais de sentido. E para eu descobrir aqui por que ela fez isso, eu sou chato, né? Eu fui lá no resultado do terceiro trimestre de 2019 para saber qual que era o market share de biscoitos e qual que era o market share de massas, né, da empresa em relação ao volume. A gente vê aqui
No terceiro trimestre de 2019, market share de biscoitos 33,2%. Olhando o 3T20, a gente tem 33,9%. Então a empresa teve uma alta de 0,7 pontos percentuais, um ganho de market share na parte de biscoitos. Já em massas, a gente teve uma queda. A empresa tinha 35,6%, agora reduziu para 33,8%. Então é interessante vocês perceberem essa dinâmica, veem como a empresa realmente está oscilando bastante, né, essa parte de market share. A gente vê aqui que no primeiro trimestre de 2020 a empresa, por exemplo, estava com 31%, e aqui ela estava crescendo e agora deu uma recuada. Então essa dinâmica é bem interessante que vocês percebam sempre da empresa, para ver como a empresa está conseguindo atuar dentro desse mercado que está se tornando cada vez mais competitivo. Olhando o portfólio da M. Dias Branco, a gente vê aqui que ela tem marcas fortíssimas sobre o seu portfólio. A gente tem, por exemplo, a Adria, Fortaleza, são marcas que eu conheço, né? E Chester, Piraquê, a última aquisição, grande aquisição da empresa. Estrela também é uma marca bem conhecida, Vitarella. Então, a gente vê um portfólio de marcas aí bem considerável, né? Que a empresa consegue realmente atacar diversos tipos de segmentos dentro desse mercado de massas e biscoitos que é altamente nichado. Tem também a Medalha de Ouro aqui, que é uma marca conhecida. Então você tem aqui marcas que têm um faturamento anual acima de R$500 milhão, né? Vitarella, Piraquê, Medalha de Ouro, Richester, Fortaleza, Fina e Adria. E existem algumas marcas também premiadas. Então você tem esse portfólio de marcas que fortalece bastante a empresa, né? É muito difícil você medir qual que é o valor de uma marca, e com certeza isso adiciona bastante valor para a M. Dias Branco. Ela tem marcas muito fortes, né? Marcas que são reconhecidas pelos brasileiros. A empresa está presente em mais de 3 mil cidades, mais de 100 mil pontos de venda, ela tem 15 unidades industriais, né, que ela faz a fabricação dos seus produtos, e mais de 35 centros de distribuição, que a empresa consegue fazer uma distribuição logística muito eficiente aí dos seus produtos. A gente vê aqui o histórico de aquisições, né? A empresa praticamente nos últimos 20 anos. Em 2003, uma grande aquisição da Adria, 2008, Vitarella, 2011, Pilar Estrela, 2012, Moinho Santa Lúcia, 2014, Moinho de Trigo em Rolândia. Então ela está adicionando esses moinhos de trigo dentro do portfólio para conseguir verticalizar um pouco mais o seu processo e reduzir os custos, né? E ficar um pouco menos exposta aí à variação do trigo. A gente vê também que ela adquiriu a Piraquê em 2018 e que mais da metade das receitas são provenientes de marcas adquiridas da empresa. Aqui alguns números do primeiro semestre de 2020, mas o mais interessante é que a gente olhe como é que está sendo a evolução da empresa. Aqui vocês vão ver algumas coisas bem interessantes. Se a gente olhar desde 2015, a empresa tem um CAGR aqui de 7,2%, um crescimento, né, composto aqui de 7% da sua receita líquida. Então a gente vê que em questão de receita a empresa tem crescido bem, mas isso em uma empresa que faz aquisições não necessariamente é algo positivo, só significa que a empresa talvez esteja com mais produtos sobre o seu portfólio, esteja com mais market share, mas ela talvez não esteja conseguindo vender mais com os seus produtos, particularmente, né? Se você olhar as mesmas vendas da Adria de 2015 em relação a 2019, será que elas estão maiores? Isso é o que tem que ser questionado, né? Uma empresa que faz muitas aquisições, ela tem esse crescimento inorgânico que às vezes engana um pouco. E aqui o que a gente consegue perceber é que o EBITDA, principalmente depois de 2017, a empresa tem sofrido um pouco no resultado operacional. Por que isso acontece, né? Principalmente por conta das margens da empresa, que têm sido um pouco comprimidas por conta do aumento dos seus custos. A gente vai perceber isso melhor lá no site do Gerando Alfa, quando a gente conseguir analisar as margens da empresa e a rentabilidade. A gente vai perceber um pouco dessa dinâmica, da dificuldade que a M. Dias Branco está tendo de conseguir repassar esses custos para os seus consumidores. A gente vê aqui os volumes, a venda de volumes praticamente estável, né? Então a empresa, a grande dinâmica que a M. Dias Branco está sofrendo atualmente é o seguinte: como o produto dela tem uma elasticidade muito baixa, o que significa isso? Quando você aumenta o quanto que o produto custa, quando você repassa esse custo que ela está tendo maior agora de insumos para o consumidor troca de marca, ou então ele para de comprar, né? Você não consegue, você perde volume sempre que você for tentar repassar o custo, mas se você não repassar o custo, você perde EBITDA, você perde resultado operacional, você perde também lucro, tá? Então,
a empresa fica num se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É uma dinâmica muito difícil, uma dinâmica que a empresa tem tentado por diversas formas solucionar, mas por enquanto ela ainda não conseguiu virar a chave de conseguir solucionar esse tipo de problema, tá? A gente vai perceber que essa dinâmica ela continua e é uma coisa que vocês têm que ficar sempre atentos quando vocês estiverem investindo na M. Dias Branco e acompanhando os resultados da empresa ao longo dos anos. Pessoal, indo aqui para a nossa plataforma então, que eu recomendo que vocês acessem, o link está na bio para que vocês possam analisar quaisquer ações que vocês queiram. A gente tem até um comparativo aqui, um ranking, que você pode ranquear e comparar as ações do mesmo setor. É um site excelente para analisar ativos. Entrem lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Olhando aqui nos últimos anos, o que a gente percebe? Como os resultados das empresas ditam o rumo da cotação, né? Então, de 2016 a 2017, a empresa teve uma dinâmica muito interessante aqui, que ela subiu bastante na cotação por conta dos resultados muito interessantes que ela estava entregando. E aí, depois de 2018, a empresa vem tendo algumas dificuldades, principalmente em relação ao que eu falei para vocês, né, a parte dos custos da empresa. E desde então a empresa não tem conseguido solucionar muito bem essa questão e tem sofrido um pouco na sua rentabilidade, né, do investimento desde então. Então não basta, você vê que não basta você comprar a empresa simplesmente porque ela era boa no passado. Você tem que ver alguma dinâmica que a empresa esteja fazendo no presente que vá melhorar as margens no futuro, ou então que a empresa consiga voltar a ganhar mercado no futuro, consiga voltar a crescer os seus lucros no futuro. Então você tem que perceber essa dinâmica acontecendo para que de fato você faça um bom investimento, tá? Se a gente for olhar aqui nos últimos anos, o que a gente percebe? O EBITDA daqui da empresa ficou meio de lado um tempo. Em 2019 um resultado bem ruim para a empresa, talvez tenha sido o pior ano da M. Dias Branco aí, o ano de 2019. Em 2020 a gente percebe já um aumento aqui da receita líquida de vendas, né? A empresa vendeu bem mais, talvez por conta da dinâmica do que a gente teve em 2020, né? Por conta da crise, da pandemia e tudo mais, as pessoas ficando em casa, as pessoas acabaram consumindo mais os produtos da M. Dias, né? Então ainda há essa dúvida, existe uma certa nuvem sobre a empresa do quanto que isso influenciou o bom resultado que ela teve ao longo de 2020, né? A gente vê aqui um crescimento do EBITDA já nos últimos 12 meses bem melhor do que 2019, chegando a um patamar aqui maior até do que 2017, que foi o maior EBITDA que a empresa já teve. O lucro líquido aqui beirando 2017 também, que foi aquele ponto alto do gráfico lá que a gente percebeu. E a gente vê também uma recuperação de margem EBITDA e uma recuperação de margem líquida da empresa. Então, talvez, né, a gente esteja vendo uma dinâmica aqui de recuperação da empresa. O importante que a gente possa perceber ao longo de 2021 é o quanto isso foi afetado pela dinâmica que a gente viveu em 2020 e o quanto que realmente foi por conta das medidas que a empresa está tomando, né? Então a empresa ela contratou uma consultoria para administrar um pouco mais essa parte de descontos, de devoluções que a empresa estava tendo. Ela está muito mais verticalizada agora, né, do que ela era anteriormente, do que ela era em 2015, 2016. Então a empresa vem trabalhando para tentar melhorar um pouco esses pontos e conseguir manter as suas margens ao mesmo tempo que ela possa agora aos poucos aumentar os volumes de vendas, né? Porque a ideia da empresa é exatamente essa, ela não pode parar muito no tempo. Quando a gente vai para a parte de endividamento aqui e fluxo de caixa da empresa, a gente percebe porque as pessoas gostam tanto da M. Dias, né? Ela é uma empresa muito pouco alavancada, tem uma dívida líquida sobre EBITDA que historicamente era negativa aqui até 2017, ou seja, a empresa tinha mais caixa do que dívida, depois virou para uma situação aqui que ela tinha um pouco de endividamento, bem baixo, abaixo de 1, e a dívida bruta patrimônio líquido também muito controlada. O que a gente vê aqui que em 2018 a empresa queimou bastante caixa, né? Porque ela fez investimentos consideráveis, aí um capex considerável, e agora a empresa já está retomando patamares aí de produção de FCL e capex. Então, fluxo de caixa livre aí surgindo mais aos poucos, né? Tá ainda longe dos patamares de 2016 e 2017, que foram os anos áureos aí, talvez, da empresa. Se você olhar o fluxo de caixa operacional, a empresa produziu quase 1 bilhão de fluxo de caixa operacional em 2016. E agora ela já está produzindo 700 milhões de FCO. Então a empresa ela ainda tem um pouquinho para conseguir chegar naquele mesmo patamar lá de 2016, 2017. A gente olha a empresa como dividendos aqui, a empresa
ela paga aproximadamente 40 centavos, 20, 25 centavos, 40 centavos. Não é uma empresa que paga muito dividendo, né? Ela tem um dividend yield aí de 2,22%. Se a gente for olhar o PL histórico e o EV/EBITDA histórico aqui da empresa, a gente vai ver uma dinâmica bem parecida nos dois, tá? Por isso que eu vou abrir aqui só o EV/EBITDA. Se a gente for olhar 2016 aqui, essa alta aqui foi principalmente por conta da cotação da empresa, que subiu muito, né? Subiu praticamente 200% em 2016 por conta dos bons resultados que a empresa estava apresentando. E a gente vê que realmente quando o preço sobe lá em cima e a empresa não continua entregando, o que acontece é exatamente isso aqui. A empresa tem uma redução de múltiplos, né? Que atualmente ela está até no múltiplo histórico aqui bem barato, né? Praticamente é EV/EBITDA aí de 10 vezes, parecido com 2015 e 2016, principalmente por conta da redução do preço da empresa e do aumento do EBITDA que a empresa teve nos últimos 12 meses, né? O EBITDA recorde que a empresa voltou a apresentar. Então, o mais interessante que vocês têm que prestar atenção é exatamente isso, quando a gente está falando da M. Dias Branco. Ela teve esse aumento de volumes, que ela conseguiu vender mais. No entanto, a gente não sabe o quanto que isso foi impactado por conta do cenário adverso que a gente teve e principalmente se a empresa vai conseguir repassar os custos que ela está tendo por conta dos insumos dela estar aumentando. Então, quando ela repassar o custo para o consumidor, será que esse consumidor vai parar de comprar os produtos dela? Será que ele vai comprar o do concorrente? Será que ele vai deixar de comprar os produtos? Então a gente não sabe. Os produtos que ela vende, eles são muito sensíveis a esse tipo de repasse de preço. Por isso, nesse tipo de case, você tem que olhar trimestralmente para ver como é que está o market share da empresa, como é que estão os volumes, como é que está a margem. Não tem jeito, tá? É uma empresa que está passando por um tipo de turnaround operacional, sim, porque a empresa ela tem que retornar aos tempos áureos aqui para depois conseguir crescer a quantidade de volumes do quanto que ela vende, principalmente massas e biscoitos, que a gente viu que é grande parte da receita da empresa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui então do nosso vídeo sobre M. Dias Branco. Espero que eu tenha conseguido passar aqui para vocês uma visão diferenciada da empresa, do que vocês têm que se preocupar, já que vocês estão investindo nesse tipo de empresa, né? Um tipo de empresa que está passando por essas dificuldades, essa pressão de custos, né? Que acaba comprimindo as suas margens. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aqui, se inscreve no canal, passa para o seu amigo aí que investe em M. Dias Branco, tenho certeza que ele vai gostar de saber o que ele tem que prestar atenção nessa empresa aí ao longo de 2021. Uma excelente empresa, mas tem que ter uma certa paciência com ela e principalmente ficar de olho nesses pontos que eu falei no vídeo, tá? Um abraço para vocês aí, bons investimentos a todos.